E aí, aqui é o Node, imagine só. No subúrbio americano, uma jovem chamada Ever se prepara para uma viagem do colégio. Pouco depois, sua melhor amiga, Tama, vem buscá-la de carro e, diferente de Ever, que é mais tímida e reservada, Tama tenta ser confiante e se tornar uma das alunas populares do ensino médio. Ela insiste para Ever fazer o mesmo, porém no meio da estrada a demente se distrai e acaba atropelando outro aluno do colégio, chamado Randall. Ever se apressa para ver se o garoto está bem, porém ele diz que não foi nada, ainda mais por ver Tama, por quem ele é secretamente apaixonado. Porém, logo depois desse acidente, Randall é atingido com um copo de suco, arremessado por Danny, um dos jogadores do time do colégio. Ever fica incomodada com essa atitude, porém Tama não faz nada, e até ri da situação por não querer se afastar dos alunos populares. Por fim, todos chegam ao colégio, onde o organizador da viagem, o professor Lorenzo, manda os alunos entregarem seus celulares. Por fim, o melhor amigo de Randall, Steven, também entra no ônibus e Ever demonstra ter sentimentos por ele. Steven corresponde a isso, porém nenhum dos dois toma uma atitude a respeito, mas Tama promete à amiga que dará um jeito nisso. Com todos reunidos, o professor manda Wayne, o motorista, seguir viagem até uma reserva florestal. No meio da viagem, Danny não para de incomodar Randall, porém o professor não dá a mínima para isso e dorme por boa parte do percurso. Minutos depois, ele acorda e percebe que Wayne acabou pegando um caminho errado. O motorista insiste que sabe para onde está indo e os dois começam a discutir, quando subitamente o ônibus atropela alguma coisa, espalhando sangue por todo o para-brisa. Sem conseguir ver nada, o motorista tenta pisar no freio, mas o ônibus sai da pista e se choca com as árvores no meio da floresta. Após o impacto, o professor pergunta se todos estão bem, com Tama tendo machucado a boca, enquanto Tracy quebrou o nariz no acidente. Para piorar, todos escutam um som de batida no ônibus e Randall diz que tem alguém se movendo ao redor. Segundos depois, eles escutam mais batidas, dessa vez vindo do teto do ônibus, e em seguida o rádio do veículo capta uma mensagem transmitida pelo exército dos Estados Unidos. A mensagem diz que houve algum tipo de acidente químico na região e todos devem evitar as áreas contaminadas a qualquer custo. No entanto, o professor acha que essa transmissão só vai deixar os alunos mais assustados e manda Wayne abaixar o volume. Por fim, os alunos olham pela janela para ver se encontram alguém por perto, quando um sujeito com a mãe cheia de sangue bate na janela ao lado de Ever. Logo em seguida, o mesmo sujeito começa a bater na porta de frente e os alunos acham melhor manter o ônibus fechado. No entanto, o professor Lorenzo decide abrir, pois pode ser alguém precisando de ajuda. Assim que abre os portões do veículo, o sujeito vestido como um roqueiro agarra a cabeça do homem e começa a morder o seu pescoço. Os alunos entram em pânico e todos tentam fugir pela porta dos fundos, porém Clarice acaba tropeçando e é pisoteada pelos colegas. Assim que consegue sair, Ever vê a garota se arrastando pelo ônibus e tenta ajudá-la, porém o zumbi a puxa de volta e vai atrás dos outros alunos. Sem outra escolha, Ever foge pela floresta, mas devido à forte névoa, ela acaba se perdendo do grupo. Felizmente, Randall e Steven a encontram e levam para junto dos outros sobreviventes. Aparentemente, eles são os únicos que escaparam do ataque e precisam achar um lugar seguro o quanto antes. Randall diz que viu um prédio perto dali e manda todos se esconderem lá. Porém, Danny responde que ele vai liderar o grupo e parte na frente para investigar o local. Para o seu azar, ao entrar no prédio, ele escorrega em uma poça de sangue e cai em cima de um cavalo, que parece ter sido devorado. Pelo visto, o prédio não é um lugar tão seguro assim, e segundos depois o grupo escuta grunhidos estranhos ao redor do local. Randall mais uma vez toma a iniciativa e diz para o grupo seguir por outro caminho, longe dos zumbis. Apesar de tudo, Danny acredita que o suposto morto-vivo no ônibus era só um maluco, porém Steven reforça que a mensagem captada no ônibus era um alerta nacional. Isso significa que não só a cidade, mas todo o país está sob ameaça, e eles precisam encontrar um lugar seguro, até que tudo seja resolvido. Após uma longa caminhada, eles encontram outro prédio abandonado, e agora precisam decidir o que fazer a seguir. Randall sugere reforçar a segurança e impedir que algum
algum infectado possa entrar, porém Danny manda todos irem atrás de armas para se defender. No fim, os grupos acabam se separando e Tama mais uma vez opta por ficar com os alunos populares. Ever, no entanto, acha que o plano de Randall e Steven faz mais sentido e por isso segue os dois e começa a investigar o local. Em um dos quartos eles encontram uma sala com um tipo de altar, além de uma lança e um objeto que parece uma raquete feita de madeira. Além de pegar as armas, os três começam a reforçar a segurança, colocando toras de madeira nas janelas e móveis para servir de barricada. Enquanto fazem isso, Steven e Ever têm uma chance de conversarem melhor, e o garoto comenta a respeito do que sofre no colégio. Apesar do incômodo, ele diz que já se acostumou com isso e apenas ignora, pois é sua forma de sobreviver ao ensino médio. Ever tem uma visão mais otimista de que após o colégio, as pessoas mudam e podem melhorar, porém Randall diz não acreditar nisso. Para provar seu ponto, ele usa Tama como exemplo, pois mesmo sendo a melhor amiga de Ever, preferiu deixá-la para ficar com os alunos populares. Mais alguns minutos se passam e os três vão ver como o resto do grupo está se virando. De repente, Danny aparece e além de tomar a lança de Randall, ele a usa para trancar a saída, apenas para mostrar aos outros que ele está no comando. Logo em seguida, o grupo escuta alguém pedindo por socorro, e Ever reconhece que é a voz de Clarice. Ela então decide ir ajudá-la, porém Randall a impede, pois o mesmo zumbi que atacou o professor Lorenzo aparece em frente ao prédio. Todos se agacham e tentam fazer o mínimo de barulho possível, então o morto-vivo desiste e entra dentro de uma van perto dali. Apesar dos riscos, Ever sabe que Clarice precisa de ajuda e começa a gritar pela janela, pedindo para a garota entrar no prédio. Infelizmente, Clarice é capturada pelo zumbi roqueiro, que começa a bater com a sua cabeça contra o chão. Não fosse ruim o bastante, Wayne, o motorista de ônibus, também foi infectado e usa sua força para derrubar a porta do prédio. Com os dois zumbis dentro do prédio, só resta ao grupo fugir dali e Steven tenta proteger Ever, mas ele fica com medo e joga sua arma fora. Com os zumbis vindo em sua direção, o grupo se tranca em um salão e usa uma barra de ferro para trancar a porta. Em seguida, Ever acende as luzes e se depara com Ryan, que de alguma forma conseguiu fugir do ônibus sem ser infectado. Ever pergunta se mais alguém conseguiu sobreviver, porém ele responde que todos provavelmente foram eliminados. Suas suspeitas logo se confirmam quando do outro lado do salão os outros alunos aparecem, junto com Wayne e o zumbi roqueiro. O grupo então tenta achar outra saída, até que Randall encontra uma passagem escondida atrás da parede. Enquanto o grupo tenta atravessá-la, Hunt e Danny partem para enfrentar os zumbis, desferindo socos e chutes contra eles. No meio do confronto, Danny chama Hunt para saírem dali, mas o garoto é arremessado pelo zumbi roqueiro e puxado pelo grupo de mortos-vivos. Danny tenta ajudá-lo, mas é tarde demais e ele é forçado a fugir quando vê uma zumbi tentando atacar Ever. O garoto consegue salvá-la e todos seguem pela passagem, onde encontram uma sala repleta de manequins. Enquanto todos tentam recuperar o fôlego, Danny chora pela perda do melhor amigo e acusa Ever de ter causado tudo isso ao ter deixado os zumbis entrarem. Porém, a discussão é interrompida quando o garoto nota algo estranho, ao ver que os manequins se parecem muito com os integrantes do grupo. Ao que parece, tudo foi planejado e os alunos foram escolhidos para algum tipo de plano envolvendo o surto zumbi. O grupo tenta entender o que está havendo, até que Ryan escuta uma risada sinistra vinda de um dos manequins. Ele vai ver o que é, porém do reflexo do espelho, ele se depara com Wayne, que parte para atacar o grupo mais uma vez. Em um ataque inesperado, Danny avança contra o sujeito, mas é empurrado para trás e o motorista avança na direção do grupo. Ever então pega um dos braços de manequim para se defender, mas no mesmo instante Randall começa a atacar o zumbi com uma tora de madeira. Todos ficam surpresos com a atitude do garoto, especialmente Tama, que o abraça em agradecimento por ele ter salvo a todos. Apesar disso, Danny começa a se sentir mal, e mesmo não tendo sido mordido ou arranhado, o garoto mostra que foi atingido por Wayne. Em pouco tempo, a ferida parece estar infeccionando rapidamente e o jovem começa a agir de maneira estranha, dizendo que vai sozinho salvar Hunt. Porém, assim que ele sai da sala, Danny começa a se contorcer e suas veias transparecem ao redor da pele.
Ryan tenta fazer o garoto se acalmar, porém Danny se recusa, dizendo que eles já não são mais amigos. Ao que parece, os dois têm uma história mal resolvida, e desde que a amizade acabou, Danny fez o possível para se tornar o aluno popular do colégio e se afastou de Ryan. Os dois então iniciam um confronto, porém Wayne se levanta mais uma vez e avança em direção ao grupo. Todos desviam do sujeito, exceto Danny, que é empurrado contra a janela e os dois caem do prédio. Diante de mais essa perda, Ever e Tama tentam apoiar Tracy e Ryan, que ainda estão em choque pelo que aconteceu a Danny. No entanto, ao olharem de volta para a janela, eles veem o garoto voltar à vida, com seus ossos restaurados e partindo em busca de mais vítimas. Com a situação indo de mal a pior, Randall sugere reforçar a segurança do prédio e esperar até que tudo se resolva. No entanto, Ever é contra a ideia, pois eles não têm mantimentos suficientes para resistir por muito tempo. Ela então sugere atrair os zumbis para uma parte do prédio enquanto eles fogem por outro lado e buscam por ajuda. Randall perde a paciência e diz que eles não vão fazer isso, mas Ever diz estar cansada disso e não vai mais seguir as ordens dele. Além disso, ela acha muito suspeito o fato de Randall ser o único que parece saber aonde ir e o que fazer, mas ainda assim as coisas só pioraram. Por fim, ela decide fazer as coisas do seu jeito e ao ver várias latas de tinta spray no chão, ela junta todas e as incendeia com um isqueiro. Depois disso, ela atira as latas dentro da van, fazendo o veículo inteiro arder em chamas. Assim como mariposas atraídas pelo fogo, os zumbis começam a cercar o carro e Ever aproveita a chance para procurar uma saída segura. Tama corre atrás da amiga e diz para ela não fazer isso, pois eles precisam continuar no prédio como Randall pediu. No entanto, Ever diz que está cansada de seguir os outros e quer agir da sua maneira, algo que Tama nunca conseguiu entender. A jovem pergunta o que ela quer dizer com isso, e Ever acusa Tama de tentar se encaixar em um grupo do qual não faz parte. Com isso, ela acabou deixando sua melhor amiga de lado, na tentativa de ter alguma popularidade no colégio. Depois desse desabafo, Ever vai sozinha procurar uma saída, deixando Tama, que reflete sobre as duras palavras da amiga. Pouco depois, Steven vai atrás de Ever, e vendo que ela não pretende desistir, ele decide ir junto para ajudá-la. Os dois então passam despercebidos pelos zumbis e voltam ao ônibus, onde começam a procurar pela bolsa com os celulares dos alunos. Porém, assim que a encontram, eles descobrem que todos os celulares estão quebrados. Vendo que seu plano não adiantou, Ever se dá por vencida e percebe que todos estavam certos ao seu respeito. No fim, ela sempre foi a garota a qual ninguém dava a mínima, e por isso preferiu se isolar e deixar as coisas acontecerem sem fazer nada. Steven tenta consolá-la, dizendo que se sente da mesma forma, e depois de um tempo ele desistiu de revidar, apenas para não se sentir tão excluído. Os dois percebem o quanto estão em sintonia, e por um momento eles começam a se aproximar um do outro. Porém, o momento romântico é interrompido quando Ever vê pelo retrovisor que o rádio do ônibus ainda está funcionando. Sem tempo a perder, ela tenta sintonizar em várias frequências, e percebe que nenhum lugar está divulgando notícias a respeito do surto zumbi. Tudo só fica mais suspeito quando ela vê uma fita, e ao colocá-la no tocador, descobre que a tal mensagem nacional era apenas uma gravação. Pelo visto, tudo era só uma farsa, e Ever chama Steven para voltarem ao prédio e avisar aos outros. Porém, ao invés disso, o garoto pede desculpas e utiliza uma substância em Ever, que a deixa em estado de hipnose. Logo em seguida, Randall também aparece, e Ever descobre que os dois garotos foram responsáveis pelo surto zumbi. A verdade é que semanas antes, Randall tinha elaborado um plano para se vingar de Danny e seu grupo, que o atormentava todos os dias. Ele então chamou Steven para ajudá-lo, e os dois foram se encontrar com Luke, um antigo aluno do colégio, e que se disfarçou como um zumbi roqueiro. Na realidade, ele era apenas um ator, que desejava se vingar do professor Lorenzo, devido a toda a humilhação que sofreu nas mãos dele no colégio. Além disso, Wayne, o motorista do ônibus, também fazia parte do plano, pois tinha contas a acertar com Lorenzo. Com o grupo formado, Randall reuniu todos e revelou seu plano de simular um surto zumbi para se vingar do professor e dos alunos populares. Dessa forma, ele e Steven seriam os heróis, salvando os alunos que restassem, e assim nunca mais seriam incomodados pelos encrenqueiros do colégio. Para simular o surto zumbi, Luke desenvolveu um composto feito com substâncias que fazem as vítimas perderem a razão e agirem como zumbis.
Com tudo planejado, Randall e Steven entraram no ônibus e no meio do caminho, Luke arremessou uma bexiga com tinta vermelha no para-brisa. Ao invés de parar, Wayne fingiu que o ônibus estava fora de controle e o levou para fora da estrada, além de pisotear o saco com os celulares dos alunos. Por fim, quando Luke apareceu usando uma máscara de zumbi, ele mordeu o pescoço de Lorenzo e utilizou o composto, o deixando inconsciente. Em seguida, ele fez o mesmo com os outros alunos para que todos parecessem como mortos-vivos. No entanto, o plano acabou não saindo como deveria, e vários alunos, incluindo Hunt e Danny, acabaram se machucando gravemente. Diante desse cenário, Steven se coloca contra essa ideia, pois a intenção dele não era machucar ninguém. Luke, no entanto, diz ao garoto que quando o efeito da substância acabar, todos eles voltarão ao normal, sem saber o que aconteceu. O problema é que os alunos só irão esquecer do que houve enquanto estavam sob efeito do composto, mas ainda irão saber de tudo o que ocorreu antes. Por essa razão, Luke e Randall tomaram precauções e trouxeram algo para eliminar qualquer testemunha, uma luva feita de seringas. Dentro delas estão mais doses do composto, mas em uma quantidade que pode ser fatal para qualquer ser humano. Steven percebe que o plano já foi longe demais, pois além dos feridos, o Wayne ficou fora de controle e acabou caindo do prédio. Mesmo assim, Luke insiste que eles precisam dar andamento no plano, como uma forma de retribuir toda a humilhação que sofreram no passado. Depois de tudo explicado, Randall chama Steven para voltarem ao prédio, pois agora não há como voltar atrás. Então eles deixam Luke vigiando o ônibus, porém Ever ouviu tudo e agora pretende desmascarar toda a farsa. No entanto, a garota ainda está sob efeito do composto e faz o possível para mover o seu corpo e fugir do ônibus. Porém, Luke vê a garota se arrastando pelo retrovisor e parte para atacá-la. Ainda assim, ela não desiste e com uma cabeçada, ela deixa o demente atordoado e logo em seguida começa a bater nele usando o aparelho de som. De volta ao prédio, Randall abre um compartimento secreto onde Danny, Hunt e os outros alunos estão presos em uma gaiola. Todos ainda estão vivos, mas Randall usa mais doses do composto, exceto em Danny, pois ele quer que o garoto esteja consciente para ver o final do seu plano. Depois disso, ele manda Steven aguardar seu comando e assim que der o sinal, ele deve abrir a gaiola e deixar todos saírem. Com isso, Randall parte para se encontrar com o trio e diz que eles precisam eliminar os zumbis antes que sejam infectados. O garoto então entrega para eles diversas armas e usando uma espada ele se prepara para atacar os zumbis. Finalmente ele dá o sinal para Steven abrir a gaiola, mas no último segundo Ever aparece e o impede de soltar os alunos. A garota então pede para Tama e os outros não atacarem, pois tudo foi uma armação de Randall e Steven. Randall tenta disfarçar e diz que Ever está mentindo, pois também foi infectada e logo se tornará um deles. Porém, de dentro da gaiola, Danny confirma que a garota está dizendo a verdade. Em meio a esse impasse, Ever faz um pedido a Tama para que confie nela e derrube Randall com um golpe. Tama acredita na amiga e com o bastão ela acerta o demente e o arremessa em direção a uma lona. Isso faz o enorme pano cair no chão, e atrás dele é revelada uma pintura na parede, mostrando o plano de Randall de se tornar um herói e conquistar Tama. Vendo que seu amigo foi atacado, Steven pega uma seringa e tenta utilizá-la em Ever, mas Danny abre a gaiola e defende a garota. Logo em seguida, os outros alunos puxam Steven para dentro e começam a atacá-lo, enquanto o resto do grupo leva Danny em segurança para longe dali. No entanto, Randall se recupera do golpe e, segurando sua espada, ele avança na direção de Ever. Tracy então arremessa o pé de cabra para a garota se defender e Tama também parte para ajudar a amiga. Randall se enfurece e diz que os dois poderiam ter sido felizes juntos, mas Tama diz que nunca ficariam com alguém como ele. Irritado, o sujeito corta o bastão dela ao meio e se prepara para dar o golpe final, mas Danny se coloca na frente e é atingido em cheio pela lâmina. Tracy se enfurece ao ver seu namorado ferido, então Ever devolve o pé de cabra à garota, que acerta Randall com um golpe no rosto. Mesmo assim, ele ainda tenta oferecer resistência, mas Ever pega sua mochila e de dentro dela, tira a luva com as seringas. Em um ataque certeiro, ela usa a composto direto na sua cabeça e o empurra contra a escada. Com isso, todos acreditam que a luta acabou, porém Randall aparece mais de novo, dessa vez completamente afetado pela substância e parecendo um zumbi de verdade. No entanto, Tama, Tracy e as outras garotas infectadas partem para dar uma lição no sujeito e se vingar de tudo o que ele fez.
Apesar do esforço, nem mesmo isso é suficiente para derrubá-lo, então Ryan resolve agir e, com uma combinação de golpes inesperada, ele deixa Randall caído no chão. Apesar de tudo, o garoto se levanta mais uma vez, porém Ever decide encerrar o assunto e o golpeia na cabeça, usando a empunhadura da sua espada. Na manhã seguinte, nenhum dos alunos foi eliminado pelo incidente e até mesmo Wayne e Luke continuam vivos. O grupo então decide voltar para a escola e denunciar os criminosos, mas antes Ever e Tama pedem desculpas por tudo e reconciliam sua amizade. Finalmente todos voltam para o ônibus com Ever prometendo levá-los de volta ao colégio. Porém o grupo inteiro se assusta quando subitamente o professor Lorenzo se levanta com um grito e pergunta o que foi que aconteceu. Semanas depois, Steven e Randall são presos e recebem a visita de uma mulher misteriosa. Ela diz que ficou impressionada com o plano deles, pois conseguiram fazer com que alunos rebeldes se unissem por uma causa. Ela então lhes oferece uma oportunidade na Associação de Pais e Mestres para reativar um programa antigo chamado Mudar pelo Medo. O objetivo é educar os alunos através do medo e por isso a mulher pergunta se eles podem bolar outro plano, o que deixa Randall e Steven muito interessados. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!